do seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Muitos milagres Jesus fazia, curava a dor do sofredor, tinha o poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Sem merecer, fui condenado, se entregou para morrer, ressuscitou
Boa noite, boa noite. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando aqui em Lisboa, aqueles nos vários auditórios através do país e aqueles assistindo na internet dos 22 países ao redor do mundo. Bem-vindos todos. Que bom ter vocês aqui. Eu sei que hoje, aqui em Portugal, não foi um dia fácil, né? O dia da greve, mas vocês são os corajosos que enfrentaram o desafio e estão aqui conosco, e vocês que estão nos assistindo, que bom. Deixa eu dar um relatório do meu dia hoje, né? Todos os dias dou um relatório, né? O que eu fiz. Vocês ficam pensando que eu vim aqui para Portugal só para passear, né? Mas não é. Mas nós aproveitamos para tentar ver algumas coisas. E hoje tivemos em Sintra. Foi muito bonito lá. E passamos um tempo lá. Aconteceu algo interessante lá em Sintra, hoje. O pastor Douglas entrou numa loja lá para comprar uma loiça, daquela loiça azul, né, que vocês têm aqui, que a esposa dele pediu que ele levasse de volta para ela. E ele falou para mim, eu nem penso em voltar para casa sem uma louça daquelas. E lá em Sintra ele encontrou uma que eu gostava. Enquanto ele estava lá dentro da loja comprando, eu estava do lado de fora com o pastor Júlio, que é o coordenador geral desse evento. E chegou um casal e disse assim, você é o Bill Santos, pastor Bill Santos, não é? Prazer em conhecê-lo. E eu disse, sou sim, de onde é que vocês me conhecem? Eles disseram que estão assistindo através da internet esses programas. E nós nos encontramos lá na rua, lá em Sintra. Eu acho que, eu não sou muito bom com nomes, mas eu acho que o nome da senhora era Maria Manuela. E o seu filho estava lá, o José Pedro, e o seu marido. Então, se eles estão assistindo nesta noite, saudações para vocês, que bom ter vocês mais uma vez aqui. E lá eu experimentei o tal famoso dos travesseiros, né? Muito bom. Mas só um, que tem que ir devagarzinho, né? Não pode ir com muita pressa. Bem, nesta noite nós vamos continuar, de certa forma, o que nós começamos ontem à noite. Vocês lembram, ontem nós estudamos aquela profecia em Daniel capítulo 2, né? Que mostrava os vários reinos, aquela progressão de reinos que acabava em quê? Nos pés, né? E depois vinha uma pedra e quebrava aquela estátua. O que é que essa pedra significava? A segunda vinda de Jesus. Então, hoje, nós vamos continuar nesse tema da segunda vinda de Jesus, olhando algo muito interessante. Mas antes de iniciarmos o estudo, vamos mais uma vez pedir a presença de Deus conosco. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo tremendo privilégio que o Senhor nos dá, nós estarmos aqui neste local, espalhados através do país, em vários auditórios, ao redor do mundo, em lares, em pequenos grupos. Os teus filhos estão reunidos esta hora para mais uma vez ouvir a tua voz. E nós te suplicamos, querido Deus, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Eu sei que muitos estão passando por dificuldades e estão procurando algo para colocar a sua esperança. Querido Pai, que eles possam colocar a esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. Fala ao nosso coração, querido Pai, derrama teu Santo Espírito, que a tua mão possa estar com todo o equipamento e todos os membros da nossa equipe aqui, que são tão importantes em coordenar todo esse trabalho, querido Deus, que a mensagem possa sair de maneira clara, nítida, e que pessoas possam vir a melhor te conhecer e o teu grande amor. Nós te suplicamos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Só mais uma coisa, a minha mãe assistiu ontem à noite lá no Canadá e disse que o pessoal da equipe técnica que deve ser um trabalho muito bom, e que vocês têm uma igreja muito bonita aqui em Lisboa. Ontem nós estudamos aquela profecia daquela estátua. E como nós já falamos no nosso resumo, né? Que a pedra que veio e quebrou aquela estátua
significa a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Nós sabemos que o reino da Babilônia já veio e foi, o reino da Médio-Pérsia, a Grécia, a Roma, a divisão de Roma em 10 partes e a segunda vinda. Então nós ontem falamos que nós hoje estamos vivendo nos pés daquela estátua. O resto da profecia já aconteceu. O que nós estamos esperando é a segunda vinda de Jesus. Mas nesta noite eu quero fazer a pergunta: será que é possível saber quando Jesus vai voltar? Será que a Bíblia indica algo para nós sabermos quando é que essa pedra vai vir e acabar com aquela estátua? Quando você abre o livro do Apocalipse, você vê algo muito interessante. No livro de Apocalipse, há uma mensagem de uma certa urgência. Logo no começo do livro do Apocalipse, logo no início, nos primeiros versículos, aparece uma mensagem um tanto importante. Vamos ver o primeiro capítulo do Apocalipse, verso 3. Lá diz o seguinte: feliz aquele que lê este livro e feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que nele está escrito, pois o quê? O tempo está próximo. Continua, em que todas estas coisas irão acontecer. Logo no início do livro do Apocalipse, nós lemos que nós estamos próximos ao fim. O fim está próximo. Essa mensagem é contida através do livro do Apocalipse inteiro. Se for ao capítulo 3 do Apocalipse, no verso 11, lá vocês leem o seguinte: eis que cedo o quê? Venho, guarda o que tens para que ninguém te roube o prêmio da vitória. Capítulo 1 diz, nós estamos próximos ao final. Capítulo 3 do Apocalipse, Jesus diz que eu venho quando? Cedo, eu venho logo. Eu estou voltando logo. Rapidamente. Apocalipse 22, vocês veem que esta mensagem é contida no livro inteiro de Apocalipse. Apocalipse 22, verso 7. Escutem, diz Jesus, eis que o quê? Cedo venho. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Escutem, Jesus diz, eu cedo e trago comigo o quê? A minha recompensa. De acordo com a Bíblia, quando é que nós vamos receber a recompensa? Quando Jesus vem, continua, para dar a cada um segundo aquilo que o quê? Tem feito. A Bíblia diz no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus diz, o final está próximo. Capítulo 3 diz, eu venho cedo, venho logo. Capítulo 22, verso 7 diz, eu venho cedo, eu venho logo. Mas é interessante que no capítulo 22 de Apocalipse, não é apenas uma vez que nós lemos isso, mas várias vezes. Vejam aqui no verso 12, verso 20 de Apocalipse 22. Diz aquele que testifica estas coisas, o quê? Certamente que cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Várias vezes no livro do Apocalipse nós vemos a mesma mensagem. Jesus está vindo quando? Cedo, logo. Ele vem logo. Eu gosto deste versículo aqui. Várias razões, mas uma delas, que Jesus diz, certamente eu venho. É interessante que a Bíblia não diz, é provável que eu venha, é uma boa chance, se não tiver outras coisas para fazer eu venho. Não, ele diz, certamente, você pode confiar na palavra de Jesus Cristo. Ele diz, eu venho, pode ter certeza. E pois a Bíblia acaba com uma oração, então vem, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração nos lábios de todos os cristãos, de todas as épocas. Vem, Senhor Jesus. Cada vez que eu sou chamado a um hospital para orar com alguém que está doente, eu entro orando, ora vem, Senhor Jesus.
Cada vez que eu sou chamado para fazer um funeral, um enterro, eu oro, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Nós queremos ver Jesus voltar. Mas a questão é, quando é que Jesus vai voltar? E alguns cristãos têm tomado estas mensagens que nós vimos em Apocalipse, onde Jesus diz, eu venho logo, eu venho cedo, e desenvolver uma teologia que diz que nós podemos indicar, nós podemos, como é que se diz, predict. Como é que é predict? Prever a data da volta de Jesus. Mas nós não podemos. Ninguém sabe. Por que eu sei isso? Porque a Bíblia diz isso. Vejam que Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus continuou dizendo, ninguém sabe o dia nem a hora em que todas essas coisas irão o quê? Acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A Bíblia diz, certamente eu venho logo. Jesus diz, eu venho logo. Vocês podem confiar nisso. Mas a hora da minha vinda, ninguém sabe. A data exata do meu retorno, ninguém sabe. Eu venho, sem dúvida, você pode confiar nisso, não vai demorar muito, mas a data exata, vocês não sabem. Você não pode ir lá no calendário e com uma caneta vermelha, colocar lá um círculo em volta da data que Jesus vai voltar. Por quê? Porque nós não sabemos a data. Mas embora que a Bíblia diz que nós não sabemos a data exata, será que é possível saber quando a vinda de Jesus está próximo? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós podemos saber, podemos examinar as Escrituras para saber quando é que a vinda de Jesus está próximo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia nos ensina isso. Capítulo 24, verso 32, Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, irão saber que o verão está o quê? A chegar. Continua, verso 33. Assim também, quando virem todas estas coisas aqui acontecer, sabei que o tempo está o quê? Próximo. A Bíblia é bem clara, não é? Jesus diz, o dia da minha vinda, vocês não vão saber, a hora exata, o dia exato, mas estudem a Bíblia, porque existem coisas que vão acontecer, que vão indicar que a minha vinda está próxima. Então a questão hoje, para mim, é quais são essas coisas? Quais são esses sinais que indicam que Jesus está prestes a voltar? E a Bíblia nos diz. No capítulo 23 de São Mateus, Jesus Cristo e os discípulos passaram pelo templo. E o templo era um prédio lindo, importante na comunidade judaica, um lugar de adoração. E havia um certo orgulho nacional pelaquele prédio, pelaquele templo. Era algo lindo, impressionante. E os judeus, é óbvio que tinham um certo orgulho daquele prédio. E Jesus um dia comentou algo interessante a respeito do templo. Ele disse para os discípulos, ele disse, aquele templo vai ser destruído. Vai cair. Na realidade, nenhuma pedra vai permanecer em cima da outra. O que Jesus estava falando? Bem, era uma profecia. Jesus estava olhando para o futuro uns 40 anos adiante, no ano 70, quando um general romano, pelo nome de Tito, ele e o seu exército entraram em Jerusalém, conquistaram a cidade, e nessa derrota da cidade, eles destruíram o templo.
nós não sabemos exatamente, mas parece que a história indica que um dos soldados, a história parece que indica que Tito tinha falado para os soldados para não destruírem o templo. Mas um dos seus soldados jogou uma tocha acesa dentro do templo. O templo era de madeira e o templo incendiou. E o calor se tornou tão intenso dentro do templo, com o fogo lá dentro, que o ouro que estava dentro do templo começou a derreter e escorrer pelas paredes. E quando o fogo apagou, o templo estava destruído, os soldados romanos perceberam que todo o ouro que estava lá, que era o valor que eles queriam o ouro, né? Tinha derretido e agora estava entre as juntas das pedras. Então o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a desmontar o templo, pedra por pedra, para fazer o quê? Para chegar no ouro. Cumprindo a profecia de Jesus, que diz, nenhuma pedra permanecerá sobre a outra. Os discípulos estão escutando Jesus dizer que o templo vai cair, que vai ser destruído. Para eles, a destruição do templo era sinônimo com o final do mundo. O mundo ia acabar. Então, no verso 24, os discípulos de Jesus chegam a ele e, começando no verso 13, eles fazem uma pergunta. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos aproximaram-se e perguntaram em particular, dize-nos quando é que essas coisas irão acontecer, o quê? Sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de regressares e do quê? Final de todas as coisas. A Bíblia diz que os discípulos, ao ouvir da destruição do templo, dizem para Jesus, Jesus, diz para nós quando é que isso vai acontecer, quando é que você vai voltar, quando será o teu regresso e quais são os sinais que indicam que o mundo vai acabar. E agora Jesus começa a dar uma lição para os seus discípulos. Uma lição muito interessante, porque assim, no contexto imediato, se refere à destruição do templo, mas no contexto mais futuro, são os sinais do fim do mundo. E Jesus começa a dizer, eis os sinais, as coisas que vão ocorrer antes que eu volte. E ao vocês estudarem e verem essas coisas, podem saber que a minha vinda está próxima. Começando no verso 4 de Mateus 24, Jesus respondeu, tenham cuidado que ninguém vos o quê? Engane. Lá vem aquela palavra engane. Na primeira noite ou na segunda noite nós estivemos juntos, né? Nós estudamos que houve guerra no céu e Lúcifer, que se tornou em Satanás, foi expulso do céu para onde? Aqui para a terra e saiu para fazer o quê? Para enganar o povo. E aqui, verso 4 de Mateus, Jesus diz, cuidado que ninguém te engane. Continuando. Porque muitos aparecerão falsamente usando o meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e o quê? Enganarão a muitos. Jesus disse, eu vou voltar. Os discípulos disseram, mas quando, Jesus? Jesus disse, fica de olhos abertos. Quando vocês virem pessoas vindo em meu nome, dizendo que falam por mim, cuidado. Cuidado que ninguém te engane. Esse será um sinal. Ele continua. Não tenho medo quando ouvirem falar de conflitos ou notícias de guerras. Tudo isso irá acontecer, mas ainda não é o fim. Nações e povos levantar-se-ão e pelejarão entre si.
Jesus está aqui dando outro sinal. Nós vamos cobrir todos esses. Ele está dizendo, vai haver algo errado, algo confuso no mundo religioso, haverá no mundo político conflitos, esses são todos sinais. Em vários lugares, ele continua, haverá falta de alimento e a terra tremerá. É interessante que o incrédulo, como é que vocês dizem o skeptic? The skeptic. O cético. O cético olha para esses sinais e diz, não, esses não são sinais. Esses não podem ser os sinais. Há algum tempo atrás, quem sabe mais de um ano atrás, eu e o pastor Douglas íamos para os Estados Unidos. Eu ia dar uma palestra igual a essa aqui, lá. E nós fomos de carro, que não era muito distante, era umas 10 horas de carro de onde nós íamos até lá. Decidimos ir de carro, estávamos atravessando a fronteira para entrar nos Estados Unidos, do Canadá para os Estados Unidos. E o guarda lá, americano, perguntou o que é que nós íamos fazer. E nós dissemos, somos pastores e vamos dar uma palestra nos Estados Unidos. Ele perguntou, mas por que eles estão trazendo alguém do Canadá para dar uma palestra nos Estados Unidos? Porque não tem americano que pode fazer isso? Sim, não deve haver, mas o pessoal nos convidou, nós temos um programa de televisão no Canadá. Aí foi, encosta o carro ali e entra dentro do prédio. Entramos dentro do prédio e lá nós sentamos com um guarda que perguntou, então, vocês vão falar sobre o quê? Ele queria verificar se a nossa entrada era legítima, né? E disse, então, o que é que vocês vão falar? Eu falei, vou falar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Ele disse, mas quais são os sinais da segunda vinda de Jesus? Aí eu disse, Douglas, você está com a Bíblia aí? Aí abrimos a Bíblia, Mateus capítulo 24, e lemos os versículos que eu acabei de ler com vocês aqui. Haverão problemas no mundo religioso, confusão, pessoas enganando os outros, haverá guerras e rumores de guerras, conflitos entre países, haverá falta de alimentos, haverá terremotos. E ele olhou assim para mim e disse assim, não, esses não são os sinais. Você quer dizer que terremotos e fome e guerras, isso são sinais da segunda vinda de Jesus? Nós sempre tivemos terremotos, sempre houve fome, sempre houve guerras. Esses não são os sinais? É impossível, você está enganado. Bem, eu olhei para o guarda, é uma situação tanto delicada, né? Porque eu quero entrar para os Estados Unidos, então não posso ofender o homem, né? Mas eu disse bem claramente, eu disse, senhor guarda, é o seguinte, o senhor entende de coisas de imigração e de travessia daqui na fronteira, mas a Bíblia eu entendo também. Eu entendo a Bíblia. É lógico. Eu entendo que sempre houve essas coisas. Sempre houve guerra, sempre houve fome. E o cético diz a mesma coisa, o incrédulo diz a mesma coisa, não são sinais, mas um problema é que o cético ou esse guarda não faz, eles não leem além do verso 7, eles não vão para o verso 8. Porque quando você chega a São Mateus capítulo 24, verso 8, tudo encaixa, tudo faz sentido. Querem ver? Vejam o verso 8, diz o seguinte, estas coisas serão como as primeiras dores de parto. O que é que Jesus quer dizer com isso? Da mesma maneira, quando uma mulher vai dar à luz, as dores, ao se aproximar a hora do nascimento da criança, o que é que acontece com as dores? Mães, o que é que acontece? A dor aumenta ou diminui? Aumenta. A dor vai aumentando. Deixa eu só contar rapidamente. Eu estava num hotel em Toronto, 16 anos atrás, estava dando uma palestra. Eu vi um rapaz entrar na porta do fundo, ele vinha com um bilhetinho cor-de-rosa, nunca me esqueço. E eu olhei ele entrar, eu falei assim para mim mesmo, falei, está à minha procura. Por quê? Porque a minha esposa estava grávida e tinha ido para o hospital fazer um exame. E eu sabia que aquele recado era a minha esposa dizendo que a criança, nós não sabíamos se era filho, acabou sendo um filho, ia nascer. Então, já tinha levado um colega junto comigo, em caso eu tivesse que fugir para o hospital, né?
Aí o rapaz entrou, eu parei e falei, você está me procurando, né? Ele ficou meio sem jeito, falou, seu nome é Bill Santos? Falou, pode ler. Ah, mas é uma mensagem, pode ler. Tua esposa está no hospital, por favor, ligue para ela. Aí eu pedi ao colega, você continua? Eu fui lá, liguei para minha esposa, disse, o que é que você leva? Falou, o parto vai acontecer. Eu falei, eu estou no meio da palestra. Ela disse, não, fica à vontade, fica aí, que não tem pressa. Aí eu pensei assim, se eu quero que o meu casamento continue além daquele dia, é melhor eu ir para o hospital logo, né? Se eu quiser permanecer casado, aí fui para o hospital naquela hora. O meu filho, na realidade, apenas nasceu no próximo dia e nasceu com 5 quilos e 200 gramas. Mas Jesus aqui usa um exemplo, ele diz, é verdade, sempre houve fome no mundo. Infelizmente, isso é uma realidade triste, não é? É uma realidade muito triste que sempre houve fome na terra. Não devia ser assim, mas sempre houve. Sempre houve guerras, né? Sempre houve confusão no mundo religioso. Sempre houve terremotos. Mas Jesus diz, ao nós nos aproximarmos da segunda vinda, o que vai acontecer? Essas coisas vão aumentar em intensidade. Vai haver mais fome, mais terremotos, mais guerra, mais confusão. E esses sinais estão sendo cumpridos ao nosso redor diariamente. Jesus diz, haverá sinais no mundo político, sinais no mundo da nossa vida social, sinais no mundo da natureza. Né? Tudo isso está indicando que algo vai acontecer. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, os incrédulos, eles sabem que o mundo, do jeito que está indo, não pode continuar muito mais tempo. Mesmo aqueles que não acreditam que Jesus vai voltar. Eles dizem, algo tem que acontecer, algo tem que mudar. E nós sabemos que tudo indica que Jesus está prestes a voltar. Mas vamos ver esses sinais individuais e vocês vão ver que estão se cumprindo ao nosso redor. Sinais no mundo religioso, verso 5. Porque muitos aparecerão falsamente usando o meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e o que? Enganarão a muitos. Jesus disse, na confusão e na ansiedade dos últimos dias, pessoas vão procurar alguém para seguir. E vão haver pessoas no mundo religioso, Jesus os chama de falsos, né? Falsos profetas, que vão se aproveitar dessa situação e vão enganar as pessoas. Eles vão dizer que falam em nome de Jesus, mas na realidade o que eles estão apresentando não é a doutrina bíblica. Nós já falamos sobre isso numa noite, né? Aqui vem o meu convite mais uma vez. Pegue as lições, estude por você, leia na sua Bíblia. Se você precisa de ajuda, peça a um pastor no auditório. Se você está em casa e não sabe quem é o pastor, manda um e-mail. Estude, porque a única maneira que nós vamos nos guardar do engano é estar firmes naquilo que a palavra de Deus diz. Porque uma verdade é essa, esses falsos profetas, eles não vão aparecer com um cartaz ou um emblema assim, dizendo que é um falso profeta. Eles vão dizer que são verdadeiros. E como é que você vai saber? Vocês uma vez viram dinheiro do Canadá? E dinheiro americano, já viram? Tem aqui $20. É verdadeiro ou é falso? Como é que você vai saber? A única maneira que você vai saber se esses $20 americanos são verdadeiros ou são falsos é se só conhece o verdadeiro, né? Se você conhece o $20 verdadeiro, aí você pode olhar e dizer, não, esse é verdadeiro ou é falso. Se você não conhece doutrinas bíblicas, se você não conhece o que Deus colocou aqui nestas Sagradas Escrituras, você pode ser enganado. Então, hoje seria a oportunidade para começar a estudar. Porque as pessoas vão procurar alguém, eles vão seguir. Religiões falsas têm crescido
Assim, é impressionante o número. Você vê em muitas casas, muitos jovens hoje. Eu fico até muito contente de vir aqui, o pessoal que canta aqui, jovens, que tiram tempo, eles podiam estar em qualquer lugar, mas eles escolheram estar aqui louvando a Deus através da sua música. Isso é uma bênção. Muitos jovens que foram criados em lares cristãos agora estão seguindo religiões do Oriente, né? Essas New Age nós chamamos. Existe uma ansiedade, o pessoal procura algo. E tem pessoas aí fora que se aproveitam dessa situação e enganam as pessoas. Não tem desculpa para nós sermos enganados, porque Jesus nos disse, cuidado. Cuidado. E a realidade hoje no mundo religioso é que existe muita confusão. Por quê? Porque a maioria dos cristãos abandonaram a palavra de Deus. E não sabem quando uma doutrina é pregada do púlpito de uma igreja, seja que igreja for, a maioria das pessoas não sabe se é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque eles não têm as raízes na palavra de Deus. Jesus diz, algo vai acontecer no mundo religioso, mas ele diz, não é só no mundo religioso que vai ver sinais. Você vai ver sinais também no mundo político. Verso 6 de Mateus 24, diz o seguinte, não tenham medo quando ouvirem falar de conflitos ou de notícias de guerra. Tudo isso irá acontecer, mas ainda não é o fim. Nações e povos levantar-se-ão e pelejarão entre si. Quantas guerras é que vocês se lembram? Na minha vida, a primeira guerra que eu me lembro foi a guerra de Vietnã. Que lá nos Estados Unidos foi algo que mexeu com o povo bastante. Vietnã, o que é que veio depois de Vietnã? Vocês se lembram? Isso foi antes. Tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, né? Vietnã, os conflitos entre os árabes e os judeus, né? A guerra no Iraque com o Irão, Somália, Congo, Kuwait. Quantas guerras? Tantas, né? E o que é que está acontecendo? Vocês estão ouvindo, estão seguindo as notícias, o que aconteceu ontem ou antes de ontem na Coreia do Norte com a Coreia do Sul, né? Eu vi uma estatística no outro dia que diz que no século XX, 180 milhões de pessoas morreram como resultado de guerras. 180 milhões de pessoas, ou seja, em termos do Canadá, 6 Canadás, ou 18 Portugals, né? Morreram como resultado de guerra no século XX. Jesus estava certo, ele disse, quando houverem guerras, e muitas guerras, e nações em conflito com outros, esse é um sinal que eu estou para voltar. Esse sinal está se cumprindo? Está se cumprindo na nossa frente. Começou agora uma guerra 2 dias atrás. Apóstolo Paulo, falando desses últimos dias, disse o seguinte, ao ele escrever para a igreja em Tessalônica, como é que é? Vocês já sabem, não é que é? 1 Tessalonicenses 5, verso 3 diz, quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina o quê? Destruição. Coreia do Norte, nós falamos sobre isso agora, né? Aconteceu agora. O conflito lá no Oriente Médio, né? O Iraque, Afeganistão, Israel, os árabes, que essas confusões. A Bíblia nos diz que Jesus virá na hora que o homem tenha capacidade de se destruir este mundo. Esses sinais estão sendo cumpridos ao nosso redor. Mas Jesus diz, haverá sinais também no mundo da natureza. Verso 7, Mateus 24. E haverá o quê? Fomes e pestes e terremotos. Aonde? Em vários lugares. Jesus diz para os discípulos, um dos sinais
que a minha vinda está próxima, é que haverá fome por toda a terra. Você sabe uma coisa? Hoje existem mais pessoas morrendo de fome do que qualquer época na história do homem. Parece impossível, né? Parece impossível que nós podemos mandar uma mensagem pela internet. Eu nem entendo como é que funciona este sinal pela internet. Eu ainda estou tentando descobrir como é que funciona um fax. Você coloca um papel aqui e sai lá do outro lado. Isso eu não consigo, nem isso eu consigo entender. No mundo onde você pode sentar num computador, né? Você pode pedir um produto que vem de outra parte do mundo. Em 3 ou 4 dias está em sua casa. Nós já resolvemos tantas coisas com a tecnologia, mas nós ainda não resolvemos o problema das crianças morrendo por fome. Fome. Um amigo meu lá em Toronto, pastor Ronald Kuhn, é diretor de uma organização chamada ADRA. Ele diz para mim que cada 6 segundos, pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 segundos morre uma criança no mundo por falta de comer. Jesus disse, quando houver pessoas com fome, esse é um sinal que eu estou prestes a voltar. Ele falou de pestes. O que são pestes? São doenças, né? Doenças estranhas. Às vezes as doenças aparecem na vegetação, às vezes nas pessoas. Lá em Toronto, em 2003, nós tivemos uma ameaça lá de SARS, não sei como é que é em português, SARS. Foi uma doença que deu lá de um vírus, eles exatamente não sabem de onde que veio, mas as pessoas começaram, eu até fui fazer um enterro, eu entrei numa casa funerária fazer um enterro, e que lá no Canadá, quando uma pessoa morre, nós não enterramos logo no mesmo dia, às vezes fica uma semana. E eu fui na casa funerária lá, visitar a família e fazer uma capela lá. E na casa funerária tinha outro corpo do outro lado, uma família lá. E nós ficamos sabendo depois que aquela pessoa tinha morrido dessa doença SARS. E eles não sabiam se a família estava, como é que se diz, nós podíamos pegar da família, né? Então, no próximo dia foi o dia do enterro, e quando eu cheguei na casa funerária, todo o pessoal que trabalhou lá no dia antes não estava lá mais. E eu falei, onde é que está o pessoal que estava aqui ontem? Não, foi tudo para o hospital. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque aquele senhor morreu de SARS, e a família nós não sabemos se alguém aqui está contaminado. E foi aquele medo, né? As pessoas chegavam para o enterro, não sabiam, entra, não entra, aquela confusão nas lojas, as notícias anunciando isso, os turistas não queriam vir. Doenças, você pensa, com toda a sabedoria que nós temos, né, com todos os remédios que existem, nós podíamos curar as doenças, mas sempre está surgindo doenças que nós não sabemos o que fazer com elas. O que é isso? O que vocês acham que é isso? Isso é um sinal que Jesus está para voltar. Jesus disse, haverão terremotos. Existe uma estatística que eu li que diz que no mundo existem 8.000 terremotos por dia. Agora, a maioria são terremotos pequenos, mas tem 18 grandes terremotos por dia. É que nós estamos tão acostumados a terremotos que as notícias, se não morrem, infelizmente, 100.000 pessoas, as notícias nem aparecem nas notícias. Mas 8.000 terremotos por dia. Tudo isso indica para mim que Jesus está para voltar. A realidade é que a natureza, né, está tudo fora de controle, né? No Canadá, que é para ser frio, está calor. Portugal, que é para ser calor, é frio. É uma confusão, né? O ano passado, no inverno lá no Canadá, lá em Toronto, onde nós moramos, eu, o pastor Douglas e minha família, nevou uma vez só. Uma vez só. Enquanto eu vou nas notícias e vejo na Inglaterra e outros lugares aqui na Europa, o pessoal morrendo de frio.
E o Canadá quente. Está tudo embarulhado, né? Está tudo misturado, está uma confusão. E as pessoas que não acreditam em Deus, eles estão olhando para isso. E eles sabem que algo vai acontecer. O que a maioria não sabe é que isso são sinais que Jesus Cristo está prestes para voltar. Sinais no mundo social. Quem sabe de todos os sinais, estes no mundo social, são os sinais que nós vimos acontecendo na nossa frente. Vejam o que a Bíblia diz. Verso 37, Mateus 24. A vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de quem? De Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. O que isso significa? Eles dizem que nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo a sua vida, viviam a vida, até que o dia que Noé entrou na arca. Mas como é que era a vida nos dias de Noé? Como é que era o tecido moral da sociedade? O que é que tinha acontecido com os padrões morais na sociedade de Noé? Bem, nós sabemos que os padrões morais tinham desaparecido. Aquelas coisas que tinham sido os padrões que Deus tinha estabelecido não existiam mais. O casamento acabou. Deixa eu perguntar a vocês, como é que está o pano moral aqui da nossa sociedade? Nós estamos melhorando? Nós estamos progredindo moralmente? Estamos indo para frente? Ou estamos indo para trás? Aqueles padrões que a sociedade sempre aceitou, agora não são aceitos mais. E eu sei que, como pastor, quando eu me levanto diante de uma congregação e digo, esse estilo de vida não é o estilo de vida que Deus ordenou. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. O desejo de Jesus Cristo, a Bíblia diz, é que nós vivemos a vida com mais abundância, com mais alegria. Mas quando você fala isso, eles dizem, isso é bigotry, ela é intolerante. Não é. É que os padrões da nossa sociedade, em termos morais, estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Eu não preciso falar muito disso, porque eu sei que vocês sabem. Vocês vivem numa sociedade secular aqui. Vocês leem o jornal, vocês veem as notícias. Você sabe que a raça humana, nós não estamos melhorando. Nós estamos piorando. E a violência? Como é que é a violência hoje? Veja o que a Bíblia diz dos dias de Noé. Gênesis 6, versos 5 e 6. Quando o Senhor viu que a maldade no coração das pessoas e os que seus pensamentos e ações eram maus, quanto? Continuamente, Deus ficou o quê? Triste. Por ter criado o ser humano, o Senhor ficou desapontado e com o coração o quê? Angustiado. Continua. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheio de quê? Violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E a violência hoje? Na sua nação, na minha nação, está melhorando? Menos violência? Você anda nas ruas com mais segurança hoje ou menos segurança? Essa é a realidade, não é? No Canadá, a cidade de Toronto, que era uma cidade modelo no mundo, hoje é uma cidade violenta também. Ok, não é nem muitos dos centros americanos, mas nós hoje em Toronto, uma cidade com quase 4 milhões de pessoas, nós temos 60, 70 homicídios por ano, que é baixo, sei que não é um número.
Eu sei que não é um número muito grande. Tem cidades nos Estados Unidos que tem isso por mês. Eu sei. Mas eu nasci na cidade de Toronto. Eu estou com 48 anos. Eu me lembro quando nós tínhamos 5 ou 10 homicídios por ano em Toronto. Toronto era a cidade desejada de muitas pessoas. Era um modelo. Não mais. Não mais. A violência está por todos os lugares. Jesus disse, a Bíblia diz em Gênesis 6, a violência tomou conta do mundo na época de Noé. Jesus disse, nos finais dos tempos, será o quê? Igual. Esse sinal está sendo corrompido. National Center for Policy Analysis é um grupo americano, fez uma análise e diz que 10 milhões de crimes violentos são cometidos em cada ano. Uma das razões que eles dizem que existe tanto crime é que as nossas crianças assistem, através da televisão, muita violência. Agora, deixa eu falar um negócio. Eu tenho um programa de televisão, então eu nunca vou dizer para vocês, chega em casa hoje à noite e joga a televisão no lixo. Abre a janela e joga lá para a estrada. Não. Mas o conselho que eu uso em minha casa e o conselho que eu dou é que nós temos que ter cuidado naquilo que os nossos filhos estão assistindo. Cuidado. Na televisão, na internet, nesses jogos de videogames, jogos de violência. Cuidado, cuidado. A realidade, eu acho, irmãos, é o seguinte. Jesus tem que voltar logo. Senão nós vamos destruir o nosso mundo pela poluição, nós vamos destruir a nossa sociedade através de uma guerra nuclear, nós vamos destruir a nossa cultura através da falta de moralidade, da violência. É um mundo diferente que nós vivemos hoje, completamente diferente. Paulo diz que nos últimos dias homens serão amantes de si mesmos e vão rejeitar a Deus. Isso que está acontecendo hoje. As pessoas viram as costas em Deus. E quando você fala da Bíblia e fala de Deus e da moral aqui da Bíblia, eles dizem, você está no passado. Isso é do passado. Nós somos uma nova geração agora, uma nova cabeça, umas novas ideias. Será que o nosso mundo está melhorando? Será que está indo para frente? Eu lembro quando eu era criança, nós jogávamos no Canadá beisebol, levávamos aquele taco de madeira de beisebol. Quando eu levava um taco de madeira de beisebol para a escola, era para jogar beisebol. Não era para bater nos meus colegas. Nós temos agora índice de crianças levando armas para as escolas, matando colegas e professores. Pornografia infantil. Para mim, isso é tudo um sinal que Jesus vai voltar, porque a Bíblia diz, quando você começar a ver essas coisas acontecendo, saibam que Jesus está logo para voltar. E essa é a mensagem. A mensagem não é colocar medo em nós, para você sair do local onde você está nesta noite, dizendo, o mundo realmente está uma desgraça. Não, isso são sinais que Jesus Cristo está para voltar. E todos nós podemos concordar que todos os sinais têm sido preenchidos já. Então, se todos os sinais foram preenchidos, não faz sentido que nós nos preparemos hoje para encontrar Jesus, porque Ele vem logo. Não podemos ignorar, virar as costas nos sinais que Deus está colocando na nossa frente para que nós possamos saber que Jesus está prestes a voltar. Harry tinha um negócio muito interessante. Ele tinha umas casas que ele alugava no lago. É localizado numa montanha lá nos Estados Unidos. E um dia eles chegaram na porta de Harry, começaram a bater na porta dele, dizendo, Harry, você tem que vir embora. Harry vivia perto dessa montanha aqui, Mount St. Helens, se chama, no estado de Washington, nos Estados Unidos.
Harry, ele falou, tem que vir, porque nós estamos seguindo os sinais e a montanha vai explodir. E quando isso acontecer, Harry, ninguém vai conseguir resistir isso. Mas Harry tinha o seu negócio, ele tinha aquelas cabines para alugar, ele tinha barcos que ele alugava, o pessoal vinha lá na época das férias, e ele ganhava muito dinheiro. Eles disseram, Harry, eu sei que ainda tem casas para alugar, mas a montanha vai explodir. Harry não queria nada saber com isso. Harry rejeitou todos os sinais. Ele disse a eles, vocês podem ir embora, eu não vou sair daqui. Eu não preciso sair daqui. Eu tenho um armazém aqui que tem comida suficiente para 20 anos. Tenho whisky que vai me durar pelo menos 15 anos. Eu não tenho interesse de sair. E lá Harry ficou. O pessoal tinha se esquecido e disseram, não vamos lá mais, porque nós sabemos como é que ele é, não vamos mais. Mas o que aconteceu? Houve um terremoto. Um terremoto que indicou 4,1 na escala Richter. E eles voltaram lá na casa do Harry. Disseram, Harry, a montanha vai explodir. Os sinais estão aqui, Harry. Chegou a hora de ir embora. Você tem que abandonar tudo, Harry. Você tem que vir. Não havia maneira de convencer a Harry. Harry usou uma expressão em inglês que diz, eu vou permanecer aqui até que o inferno congele. Eu fico aqui para sempre. Se Harry soubesse quão certo ele estava. Porque no dia 18 de maio de 1980, a montanha de St. Helens literalmente explodiu. Explodiu com uma força 500 vezes maior do que a bomba atômica que caiu em Hiroshima. Quando a montanha explodiu, Harry nem teve tempo de virar a cabeça. Harry um dia disse que ele ia permanecer naquela montanha para sempre. Vocês podem saber que Harry está lá na montanha ainda. Debaixo de toneladas de pedra. Por quê? Por que foi assim? Não precisava ser assim. Todos os sinais, todas as advertências. Por que sabe? Porque Harry é um pouquinho como nós, né? Nós somos um pouquinho teimosos. Nós vemos os sinais, nós sabemos que é a hora, mas existe algo na nossa vida que nós não queremos abandonar. Quem sabe um vício que nós pensamos, não é difícil deixar. Então os sinais estão se cumprindo lá, mas nós rejeitamos, nós viramos as costas, nós fechamos os olhos. Nós fingimos como não tivesse acontecendo. Foi exatamente isso que Harry fez. E custou Harry a sua vida. Jesus está te dizendo nesta noite que hoje é a noite de te preparar para a segunda vinda. Todos os sinais já foram cumpridos. Será que existe dúvida na mente de alguém que esses sinais não foram cumpridos? A próxima coisa que vai acontecer na história deste mundo é que Jesus Cristo vai voltar. E será que você vai estar pronto nesse dia? Oxalá que você possa tomar esta mensagem hoje, colocá-la no teu coração e tomar esta oportunidade que Jesus está te dando para te preparar para encontrar Ele quando Ele vier. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida
de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitar
Muito obrigado. Amigo, a realidade é essa. Alguém me disse um dia, eu não acredito que Jesus vai voltar. Aquele guarda lá falou isso para mim também naquele dia. Falei, não acredito que Jesus vai voltar. E eu disse com todo respeito, Jesus vai voltar se você acredita ou não. E Jesus vai voltar se você está pronto para o receber ou não. Por que não se preparar hoje? E permanecer preparado até o dia da volta de Jesus. Ore comigo, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, querido Deus, que em Tua misericórdia e Tua bondade, o Senhor inspirou os escritores bíblicos para colocarem este relatório de Jesus dos sinais que indicam quando a segunda vinda de Jesus está próxima. Querido Pai, as evidências estão bem claras. Nós sabemos que é fácil nós vermos que todos esses sinais já foram cumpridos. Que a próxima coisa a acontecer na história deste mundo é a vinda do Teu Filho Jesus. Eu te suplico, querido Pai, que o Senhor possa impressionar no coração de todos que estão me ouvindo nesta noite a importância de se preparar agora, hoje. Pai, ajuda-nos a colocar as coisas da nossa vida na ordem certa, para que Tu possas tomar o primeiro lugar no nosso coração. Pai, aceita aqueles que nesta hora estão levantando uma oração silenciosa para Ti, entregando-se a Ti. Eu sei que o Senhor os aceita. Continua com cada um de nós. Continua abençoando esta programação aqui do Pai. Que muitas pessoas possam vir a Te conhecer e o Teu amor através desse trabalho sendo feito aqui. Nós te agradecemos por todos que noite após noite têm vindo, querido Pai. Que eles possam ser abençoados por Ti. E ao nós nos separarmos agora, vamos sair confiantes que Jesus está prestes a voltar. Vamos sair debaixo da Tua proteção e da liderança do Teu Espírito Santo. E amanhã, se for da Tua santa vontade, querido Pai, traze-nos de volta mais uma vez, eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém.